Como ter esperança em meio aos problemas da vida? Como ter esperança em meio aos problemas da vida? Você com toda certeza já teve alguma dificuldade na sua vida. Você já deve ter enfrentado problemas como o de perder ente querido. Talvez já tenha enfrentado enfermidades difíceis que lhe causou muita dor. Talvez você tenha passado por dificuldades financeiras que trouxe muitos problemas para a sua família. Relacionamentos quebrados. Dificuldades, às vezes, no relacionamento pais e filhos ou relacionamento conjugal. Com toda certeza, você já passou, já teve de enfrentar algum tipo de problema. Ou já enfrentou, ou talvez esteja enfrentando nesse exato momento, enquanto você está aqui nos assistindo. Ou você vai passar por algo mais difícil que você não passou ainda. Com toda certeza, dificuldades fazem parte da nossa vida. Nós somos pecadores, nós vivemos num mundo de pecado, nós vivemos num mundo com pecadores, então problemas sempre vão existir e nós temos que saber enfrentá-los. Agora, como ter esperança em meio aos problemas da vida? Onde que você pode buscar esperança? Onde você pode conseguir esperança bíblica para enfrentar as dificuldades? Obviamente que esperança bíblica você só vai conseguir na Bíblia, nas Escrituras. Essa aqui deve ser a esperança que todo crente, que toda pessoa que tem temor do Senhor deve buscar. E eu quero convidar você, então, a refletir sobre esperança. Como obter esperança? Baseado no trecho bíblico de 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13 é um dos versículos bíblicos que mais nos traz esperança quando nós estamos enfrentando dificuldades. Esse texto é bem interessante. Quando nós olhamos para o capítulo 10, nós temos o exemplo do que aconteceu com a nação de Israel. É interessante ver que aquele povo de Israel, a nação de Israel, eles estavam vivendo de uma maneira, ou viveram de uma forma que não agradaram a Deus. O versículo 5 destaca isso de forma muito clara. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Óbvio que da maioria, mas Deus se agradou de alguns, especialmente do seu servo Moisés, que está na galeria da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Mas também muitos outros agradaram ao Senhor. Mas infelizmente, uma geração quase que inteira ficou ali perdida pelo deserto, porque morreram ali e os seus corpos ficaram espalhados por lá, como diz aqui também no versículo 5. Você tem procurado agradar a Deus? Para enfrentar problemas da vida, você tem que ter o foco de agradar ao Senhor. Mas vamos olhar um pouquinho mais à frente aqui no texto. No versículo 6, temos uma expressão interessante que vai aparecer também no versículo 11, que é a expressão, a palavra exemplo. Mas no versículo 6 diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. E no versículo 11, da mesma forma, vai dizer: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele usa o exemplo da nação de Israel e diz: olha, isso aconteceu com eles. E inspirado pelo Espírito Santo, ele está nos lembrando que esse exemplo, esses acontecimentos com a nação de Israel, foram colocados nas Escrituras para que nós possamos aprender com eles. Foram acontecimentos que nos advertem sobre como também enfrentar problemas e dificuldades da vida. A nação de Israel, ela tinha sido escrava no Egito. Deus,
de uma forma miraculosa, chamou Moisés, libertou o seu povo, e na caminhada pelo deserto, tiveram também vários momentos de expressão do cuidado de Deus, puderam experimentar isso. Mas mesmo assim, a nação teve um comportamento desagradável ao Senhor em vários momentos. No versículo 7 até o versículo 10, nós temos o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, já que isso aconteceu com eles como exemplos, não sejam idólatras, não pratiquemos imoralidade, não devemos pôr o Senhor à prova, não se queixem. E voltando para o versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más. A cobiça, o desejo demasiado por algo, aquela questão que a gente pode chamar também de idolatria, é o grande problema do ser humano. E assim muitos pecaram. Pecaram porque foram idólatras, eles praticaram imoralidade, porque eles foram atrás da satisfação da cobiça pessoal. Colocaram o Senhor à prova, se queixaram, murmuraram. Agora, tudo isso aconteceu como exemplo para nós. Como devemos lidar com os momentos difíceis da vida? Como é que temos que enfrentar as dificuldades que surgem em nossa vida? Será que devemos agir como idólatras? Será que devemos praticar imoralidades? Será que devemos colocar o Senhor à prova em todo momento? Será que devemos murmurar? Será que devemos pecar? Será que devemos buscar aquilo que nós tanto queremos e desejamos tanto isso que estamos dispostos a pecar? Os exemplos, pelo menos aqui deixados pela nação de Israel, nos levam a pensar de outra maneira. Devemos agir de outra forma. Não devemos seguir os passos errados daquela nação, a nação de Israel. E aí temos então o versículo 13, que é o nosso versículo base aqui para essa reflexão a respeito da esperança em meio aos problemas da vida. Como é que nós vamos enfrentar esses problemas? Olhando para o problema? Olhando para as circunstâncias? Olhando para nós mesmos? Não. Nós devemos olhar para o que outros estão enfrentando. Devemos olhar para o que outras pessoas estão enfrentando, aquelas lutas que eles estão tendo. Olha o que diz o versículo aqui 13 na primeira parte. Não vos sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Como é que nós devemos enfrentar os problemas ou como é que a gente pode obter esperança? Olhando para outros que também lidam com lutas. Não é verdade? Quando nós aprendemos a olhar para aquela situação de nosso irmão, de nosso amigo, do nosso irmão em Cristo, aquele que está na nossa igreja, se nós aprendemos a olhar mais para eles, quando nós aprendemos a olhar mais para as suas dificuldades, isso causa esperança em nós, faz surgir esperança em nosso coração. Porque nós paramos de olhar só para a nossa luta, só para a nossa dor, só para o nosso sofrimento. Todos sofrem, todos enfrentam dificuldades. Jesus disse que nesse mundo enfrentaríamos tribulações, teríamos dificuldades, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se você está enfrentando uma dificuldade, levante os seus olhos, procure refletir sobre como outras pessoas também estão sofrendo. Você já perdeu um ente querido? Muito provavelmente você conhece pessoas que também perderam entes queridos. Você está passando por um momento difícil no seu casamento? Possivelmente você conhece pessoas que também enfrentaram momentos difíceis no casamento. Saiba que o seu problema não é o maior problema que existe. Agora, você pode reconhecer que é uma luta, você pode reconhecer que é um problema. Agora, não seja tentado a achar que a sua luta é a maior de todas as lutas deste mundo. Como que você vai obter esperança em meio às dificuldades da vida? Você vai obter esperança olhando para o que os outros enfrentam, as suas lutas, as suas dificuldades, lembrando que não sobreveio sobre nós, sobre você, nenhuma tentação que não seja comum aos homens. Mas também você precisa olhar para o caráter de Deus. Olha o que o versículo diz.
não vos sobreveio tentação, que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Deus é fiel. Como que nós vamos conseguir esperança em meio aos problemas da vida? Lembrando de quem é Deus, lembrando do caráter de Deus, lembrando dos seus atributos, lembrando que Deus é fiel, lembrando que Deus é compassivo, como nós podemos ver em Hebreus 4:15. Lembrando que Deus, Ele não nos negou o seu próprio Filho, Romanos 8:32. Ele nos deu o seu próprio Filho. Ele é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus fiel, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Encontramos esperança em meio às dificuldades da vida quando nós trazemos à nossa mente verdades sobre quem é o nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro no momento da dificuldade, Ele é o nosso refúgio. Nós devemos buscar as características de Deus nas Escrituras e trazer essas verdades à mente, porque assim encontramos a nossa esperança, olhando para Deus e não para os problemas em si, não para as circunstâncias. Como que nós vamos encontrar esperança? De acordo com 1 Coríntios 10:13, nós devemos olhar para os limites da tentação. Olha o que o texto diz: não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Nenhuma tentação, nenhuma provação é maior do que a nossa capacidade de suportá-las, de enfrentá-las. Então devemos olhar para os limites da tentação. E por que existem limites? Existem limites na tentação porque nós não somos escravos de nenhum pecado. Nós não somos escravos de nenhuma tendência pecaminosa que nos faz praticar o mesmo pecado constantemente, sem se importar com o nosso Deus, sem se importar com a glória do Senhor Jesus. De acordo com Romanos capítulo 11, ou melhor, capítulo 6, nós não somos escravos do pecado. Nós não somos dominados pelo pecado. Logo, há um limite para toda tentação, há um limite para toda provação. E Deus é quem impõe esse limite. Lembre-se da história de Jó. A história de Jó é um grande exemplo quanto ao limite de qualquer tentação ou provação. Jó, capítulo 1, diz lá no versículo 12, que Deus disse para Satanás que ele poderia tentar a Jó, mas não podia tocar nele. Em Jó havia um limite. No capítulo 2, versículo 6, na segunda ocasião de tentação, uma vez que Jó tinha permanecido fiel na primeira tentação, na segunda tentação, mais uma vez, Deus deu limite para Satanás. Poupe a vida de Jó, poupe a vida dele. Lá em Jó 2, versículo 6, você vai poder ler sobre isso. A tentação tem um limite. A tentação não é maior do que nós podemos suportar. Se você estiver enfrentando um problema de relacionamento conjugal, ou com um relacionamento de pais e filhos, algum problema de enfermidade inclusive, alguma questão que pode te causar muita dor, não se esqueça, você está sendo provado, mas não acima do que você pode suportar. Porque Deus é fiel. Como o próprio texto está dizendo, Deus é fiel. E a sua fidelidade, então, é demonstrada como? É demonstrada pelo fato de que a tentação, ela tem um limite. Ela não é maior do que a nossa capacidade de suportar. Nós não somos escravos de pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Deus coloca o limite. Se tal situação difícil veio até nós, veio porque Ele assim permitiu. E olhando para Ele, podemos encontrar esperança para enfrentar os problemas difíceis da vida. Também, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nós podemos encontrar esperança para lidar com os problemas da vida, olhando para a providência divina.
olhando para a providência divina. Olha o que diz o versículo. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Juntamente com a tentação, então, vem um livramento de modo que possamos suportar. Devemos olhar, então, para a providência divina. Deus é fiel, Ele põe o limite na tentação e mais, Ele nos dá o escape, Ele nos dá o livramento. Portanto, você não pode dizer que a situação é extremamente difícil a ponto que você não pode suportar e a única opção que você tem é pecar. Não. Deus não nos deixa em nenhuma situação na qual a única opção é pecar. Nós sempre teremos a opção de pecar, por causa da nossa natureza pecaminosa e a nossa cobiça, mas nós também sempre teremos a opção de decidir glorificar a Deus, seguindo pelo escape que Ele providenciou naquela situação que vem até nós. Olhando para esse texto mais uma vez, nós podemos lembrar das verdades ensinadas, por exemplo, lá no Salmo 119, versículo 11. Como que um jovem pode guardar puro o seu caminho? Como que um jovem pode se manter longe da imoralidade sexual, por exemplo? Parafraseando ali os versículos 9 em diante. No versículo 11 nós temos a resposta. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Nós podemos encontrar o escape diante de qualquer tentação, diante de qualquer provação, lembrando das Escrituras. Seguindo o exemplo de Jesus, que ao ser tentado, lá em Mateus capítulo 4, por 3 vezes ele respondeu, está escrito, está escrito, está escrito. E assim venceu todas as tentações ali apresentadas por Satanás. Nós podemos encontrar esperança para enfrentar as dificuldades da vida, tendo o olhar correto, tendo o olhar que agrada a Deus, olhando para as lutas do próximo e reconhecendo que eles também enfrentam dificuldades semelhantes às nossas. Devemos olhar também para o caráter de Deus e lembrar que Ele é fiel. Devemos lembrar dos limites da tentação e devemos lembrar da providência divina. É por isso que o versículo 14, lá em 1 Coríntios 10, conclui esse ensino com a seguinte expressão: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Em outras palavras, se você olhar para o caráter de Deus, se você lembrar dos limites da tentação, se você lembrar da providência divina, você pode fugir de qualquer tipo de pecado, você pode fugir da idolatria, você pode fugir das tentações de buscar satisfazer a sua própria cobiça. Como ter esperança em meio aos problemas da vida? Esse aqui foi o nosso tema para a sua reflexão. Agora eu quero fazer aqui algumas aplicações, algumas breves perguntas que foram apresentadas pelo Paul Tripp em seu livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Eu quero deixar então algumas perguntas para que você possa refletir sobre como você pode obter esperança em meio às dificuldades. Primeiro, meditando aqui em 1 Coríntios 10, 13, responda para você a seguinte pergunta: em que circunstâncias você foi tentado a pensar que sua situação é a única e que você foi escolhido para um sofrimento específico? Será que você já pensou assim? Já permitiu que algo ocupasse sua mente dessa forma? Como você sendo o único a enfrentar algum tipo de problema na vida? Olhando para o caráter de Deus, uma vez que Ele é fiel, faça você mesmo essa outra pergunta: em que momento você teve a tendência de acreditar que Deus foi infiel às suas promessas para com você? Você já foi tentado assim? Lembre-se, Deus é fiel. Uma outra pergunta, a terceira pergunta é: em que momento você pensou que recebeu mais do que aquilo com que podia lidar ou que as pressões extremas da situação fizeram com que você pecasse? Será que você já pensou dessa forma? Que algo veio sobre você que não tinha opção?
E a última pergunta, para te ajudar na reflexão desse trecho bíblico em 1 Coríntios 10, 13, é a seguinte: quando teve a tendência de se sentir preso numa armadilha, sem maneira razoável para lidar com a sua situação, já sentiu preso assim? Há sempre um escape. Que Deus nos abençoe com essa reflexão e nos ajude a encontrarmos esperança sempre que estivermos passando por alguma dificuldade. Que seja uma verdade na sua vida e daqueles a quem você ministra.